O problema é quando você levanta o estereótipo como prerrogativa do que você tem dentro, quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com outra. São esses caras que ficaram tantos anos debaixo da religião e que agora se obrigam a ir para uma boate dançar. Não, agora eu estou livre da religião, aí começa a fumar. Boate gospel. Eu estou livre da religião, vamos tomar uma zenha, uma cerveja, tudo um bando de panaca. Aí vira prego. Panaca. Sabe? Panaca quem faz, panaca quem julga, panaca quem acha que já foi julgado e saiu e agora faz para ser liberto. Ai, meu Deus, quanta idiotice. Não tem personalidade nenhuma, né? Não, são os idiotas, meu irmão. Vamos lá. Beleza. Esse tema me cansa quando o nível é baixo assim. Quando é rasteiro assim, quando é pelada, eu me canso logo. Vamos ver Tô querendo jogar clássico. Então vamos ver aqui se vai ter um bola na Preliminar não. Vamos ver se vai ter um Joseph Blatter aqui. Vamos ver. Cara, e aquele que pratica enganos, mas auto-engana-se dizendo que o Senhor tem sido fiel? Por exemplo, na minha cidade tem um pastor que inventa cada coisa. Diz que todo pastor tem que ir para Israel para abençoar Israel e a igreja tem que levantar oferta para isso. Só anda de carro de luxo, na época de política, ganha muitos lotes para ele e para os filhos, etc. Mas acho que ele não é como o rapaz do filme. Ele auto-engana-se que tudo é abençoado por Deus. Assim tem muitos, Caion. Tem quem cobiça a prosperidade do irmão e se revolta com Deus dizendo, se Deus deu para fulano, tem que me dar, pois nós servimos o mesmo Deus. Para aí. Não, mas olha, eu não sei, eu não conheço esse irmão aí de quem ele está falando. Mas o cara dificilmente entra nesse esquema da teologia da prosperidade se um dia ele conheceu o mínimo do Evangelho, sem que ele não tenha feito transgressões contra a sua consciência. Ele sabe o que é certo, mas ele prefere fazer o que dá certo do ponto de vista do angariamento de fundos, de poder. Se chega no ano político, ele faz negociatas com político. Ninguém faz negociata com político auto-enganado, meu irmão. Ninguém. Político não deixa você fazer negociata com ele auto-enganado. É tudo tão claramente cheio de ludíbrio que o cara, para participar e não ser preso, não pode estar auto-enganado. Tem que estar esperto na parada. Agora, talvez o irmão é que deseje pensar que esse indivíduo ainda carrega um auto-engano no coração e que a maioria ainda carregue esse auto-engano no coração. Eu conheço gente carregando esse auto-engano no coração na Assembleia dos Irmãos. Mas quem está lá na plataforma, quem transita entre a plataforma e os bastidores, eu não conheço um auto-enganado. Todo mundo sabe o que faz e por que faz. Não existe purinho que está sendo ainda desvirginado nas coxas nessa história. Está todo mundo no bordel, só disfarçam muito bem. E Israel é um prato cheio para essa história de vamos abençoar Israel. Porque nessa de vamos abençoar Israel, ele ganha da agência de viagem, ele ganha dos irmãos, ele ganha de todo lado. Ele faz lá o negócio dele, eu sei como funciona, porque eu vi a vida inteira as agências me dizendo: o senhor é um bobo de não fazer como os outros fazem. E me contavam como fulano de tal faz, como todo mundo faz. E os negócios de todos os lados, os caras ganham dinheiro até nas lojinhas onde o povo para comprar. Em Israel, que normalmente o guia que ganha, ele divide com o guia. Ele ganha nos restaurantes, ele ganha em tudo que é lugar, é um comércio só. Em nome dessa coisa de vamos botar o pé e abençoar Israel. Quem quiser ir comigo a Israel vai por outras razões, mas por essa razão de engano e de misticismo, jamais. Eu estou fora e não irei, eu não acredito nisso. Como também não acredito na inocência de lideranças que façam isso ainda no auto-engano. Pode ser que a esposa de alguns, bem no início,
fiquem no auto-engano. Depois de um tempo, nem mais a mulher do cara está no auto-engano. E os filhos que toleram e que concordam são os primeiros a enxergarem a dissimulação desses pais. São os primeiros. E existem também aqueles filhos que veem a coisa ser tão grotesca que eles preferem dizer, bom, eu não estou vendo o que eu vejo, e alguns deles começam até a frequentar outros lugares para não se confrontarem tanto com aquilo que assistem em casa, em contradição com aquilo que, se frequentassem a igreja do pai e da mãe, veriam eles fazerem lá nos palcos das suas performances. Então preferem ver só os bastidores e não ficarem com a contrariedade nojenta de ver a performaticidade de santarice mentirosa anunciada do lado de lá. E aí, Braulhão? Caião, eu fui para Curitiba agora, fiz escala em São Paulo, eu demorei umas 6 horas para chegar lá em Curitiba, aqui no Brasil. Aí eu falei, pô, vou levar um negócio para eu ler, né? Porque fica dentro do avião, então. Eu vou levar a Bíblia, né? Claro. Básico. Aí eu li Mateus todo nessa viagem. Não tem nada, Caião, assim, que essa galera tá aqui. Lê. É o cara que lê, ele vê que não... que tá quebrada essa história. Não existe essa parada aqui, velho. Jesus tá detonando essa galera à torta e direito lá no 23, então, bicho. Não sobra nada, né? Não sobra nada, velho. E neguinho tá aqui questionando, pô, mas será que, pô, lê, cara, tá escrito lá. Mas um mito, não lê, cara, não lê. Hoje de manhã eu tava vendo, me passaram um link, acho que nem vale a pena ficar entrando nessa história, mas só para ilustrar aquele vídeo do Macedo, tirando um demônio que fala mal do Valdomiro, né? Nós vamos mostrar esse vídeo hoje à noite. Você vai mostrar? No Papo de Graça, que nós vamos fazer especial hoje à noite, ao vivo, às 20 horas. Vai falar do vídeo? Eu vou mostrar 2 vídeos desses, talvez 3. Então os comentários virão à noite. Eu nem vou entrar nisso, mas só para ilustrar, né, como o povo se permite manipular justamente por medo, né, o quanto essas pessoas se alimentam do medo que vem daqueles caras, né. E como você disse, né, Braulio, é só ler, é só ver, é só ouvir, é só entender, não existe complicação nenhuma, não é difícil, não é nenhuma moda, não é nada novo, é simples, né, é ler, é entender, é ouvir e ver e cair fora. Mas as pessoas têm um grande medo de entrar em maldição, de falar contra o ungido do Senhor, e esses caras alimentam isso todo dia. O próprio Macedo, e aí você vai falar à noite, mas ele fala, tá vendo, povo? Ele fala, o problema de você é que você vai lá e aqui, tá vendo? Sua vida tá arruinada porque você não vê isso aqui. E as pessoas aplaudindo. Então pra gente é fácil olhar aquilo e falar, que coisa patética. Mas para quem tá lá, cheio de problemas, vivendo suas vidinhas e confinados no medo, é um aprisionamento mental, espiritual, horrível, né? E é uma catedral terreiro de macumba, né? É um terreiro catedrático, é um terreiro catedral, mas é um terreiraço. Terreiraço, cara. Terreiraço de macumba. Você pega aquilo ali, você lê os evangelhos e você diz, meu Deus, a foice, o machado está posto à raiz de toda a árvore. Porque ali é blasfêmia contra o espírito do evangelho, contra o evangelho em tudo. Em tudo e em todas as coisas. Não sobra nada que você possa dizer, não, isso aqui dá para aproveitar. Não sobra nada, como nós veremos à noite. E aí, Bruno? Caião, olha aqui o cara, ó. Pertenço à Assembleia, Caião. Sou professor da escola dominical, mas prego o evangelho. E não concordo com quase nada do que se prega lá. Será que eu estou sendo hipócrita, cara? De não concordar com nada e ficar lá? Ele está falando isso. O que ele faz lá? Ele é professor? Ele pertence à Assembleia, é professor de escola dominical. Bom, se na escola dominical ele pregar o evangelho... Não, ele coloca um mas. Sou professor da escola dominical, mas prego o evangelho. Tá. Se ele prega só o evangelho, enquanto aguentarem pregando o evangelho, a minha recomendação é que ele fique lá atolado no evangelho. Pregando só o evangelho, só o evangelho, só o evangelho, sem fazer barganha, sem fazer de conta, sem fazer a carinha do Edward Norton,
Edward Norton? No filme ali. Não. Pega o evangelho, sem diminuir as implicações. Pregue. Enquanto suportarem você aí, tudo bem, vá pregando, como Paulo fazia nas sinagogas. No dia que não suportarem mais você e disserem, ou você prega a doutrina da nossa cartilha, ou você caia fora daqui, você caia fora de lá. Agora, se você prega lá na escola dominical, mas nas relações em volta, você é o Edward Norton, também fica lá, não fica tão ruim para você, aí, meu irmão, você está mascarado. Mas se você entra com a cara com a qual você vai para o banheiro, a cara com a qual você anda na vida, a cara correspondente à convicção do seu coração, você ensina na escola dominical com essa mesma cara, com essa mesma voz, com esse mesmo conteúdo, com essa mesma atitude, e se relaciona com as pessoas lá na mesma coerência, sem as performaticidades das barganhas relacionais, tudo bem, até o dia em que, se porventura chegar esse dia, eles disserem, sai daqui. Deus permita que muitos se convertam, Deus permita que muitos acolham você, Deus permita que muitos entendam, de modo que você também tem que se perguntar, o que eu estou de fato dizendo está sendo compreendido? Está sendo discernido? Está convertendo consciências? É o evangelho puro e simples? Ou eu estou apenas, porque eu não digo as coisas bárbaras que eles dizem, estou dizendo apenas umas basicalidadezinhas, eu estou chamando isso de evangelho, mas um conteúdo que não altera, que não muda e que não converte. Faça-se essa pergunta também. Porque onde o verdadeiro e genuíno evangelho é pregado, meu amigo, para uns é cheiro de vida como vida, para outros é cheiro de aroma de morte como morte. O evangelho nunca fica neutro em ambiente nenhum. O verdadeiro evangelho é espada, de modo que não vá lá com espírito arrogante, rebelado, provocativo, insinuante, escandaloso, mas pregue o conteúdo do evangelho sem barganhas e viva toda a sua vida com a mesma integridade. Enquanto lhe suportarem, fique. Se não lhe suportarem, abençoe a todos e comece a reunir irmãos em torno da genuína consciência do evangelho. E aí, brother? Caião, foi isso que aconteceu com Pedro naquela passagem quando Paulo o repreende na cara. Ele tinha Gálatas. Dois comportamentos, cara? Tinha dois, está lá em Gálatas, é só ler. Né? Enquanto ele estava só com Paulo e os irmãos da Galácia, Pedrão estava comendo de tudo, gargalhando de tudo, bebendo de tudo, feliz da vida, na graça de Deus, vivendo aquela santidade limpa, sem exageros, na sobriedade, mas sem as dietas judaicas, sem o compromisso kosher do judaísmo de Jerusalém, sem os legalismos, sem os zelosismos da lei já feita caduca na cruz de Cristo Jesus, sem os usos e costumes. Um irmão humano de origem judaica entre gentios na Galácia, vivendo como um ser humano normal, como Paulo disse, não é? Com os gregos como grego, com os romanos como romano. Me faço de tudo para com todos para ganhar alguns, sem mimetismo, sem prejuízo da identidade, mas o aculturamento das afinidades passíveis de serem feitas sem diluição do caráter e da identidade do conteúdo interior. Assim que tem que ser. Quando chegaram, porém, alguns presbíteros de Jerusalém, enviados da parte de Tiago, daquela linha dura do que aconteceu em Jerusalém, que foi uma hibridização entre a fé original dos discípulos de Jesus com o legalismo do templo, pelo qual Tiago veio a se orgulhar posteriormente diante de Paulo, dizendo: vê, irmão,
Quantos milhares de milhares há entre nós que confessam o nome do Senhor, mas também são zelosos da lei de Moisés, como se fosse possível criar aquele híbrido. Quando esse pessoal hibridizado chegou lá, Pedro mudou de comportamento na mesma hora. Aí chega um irmão que estava acostumado a toda noite oferecer para ele: escuta, o irmão quer aqui um tocinho, né? Aceita essa linguicinha. E Pedro estava se afastelando, carne de porco, joelho de porco, linguiça com pimenta, comendo de tudo, feliz da vida. Aí, não, meu irmão, desculpa, eu não como essas coisas. Aí o cara olhou para ele: como, irmão Pedro? Não, irmão, eu já lhe falei, eu sou apóstolo Pedro, eu não como essas coisas. Já lhe falei. Aí o outro: escuta, irmão, o senhor gostaria de comer isso aqui? Aí ofereceu lá para ele um sarapatelzinho. Não. Isso aqui é feito de sangue de animais, eu não como. Não como. E Paulo só vendo aquela palhaçada, aquela disfarçatez. Chegou uma hora que Paulo não aguentou e passou essa bronca pública para evangélicos aí que dizem que ninguém pode dizer nada público quanto a um servo do Senhor. Paulo disse isso a Pedro. Não foi ao Macedo, nem ao Valdomiro, nem ao Malafaia. Foi a Pedro, que era um homem de fato de Deus. Não é? E não um brincalhão qualquer como esses outros que estão aí. Então, eles estavam lá pregando a palavra, realizando e Deus operando milagres eficazmente no meio de todos e todo mundo se regozijando pela bênção de Deus. Aí diz aqui, verso 11 do capítulo 2. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Paulo diz: tive que resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago em Jerusalém, ele comia com os gentios. Tudo. Quando, porém, chegaram os de Jerusalém, ele afastou-se. E, por fim, veio a apartar-se. Primeiro ele se distanciou, depois ele ficou num grupinho, temendo os da circuncisão, que tinham vindo de Jerusalém com esse espírito legalista. E também os demais judeus dissimularam com ele, os que antes estavam lá à vontade, agora se juntaram com Pedro, já não se misturavam mais, ao ponto de o próprio Barnabé, que é gente boa e primo de Paulo, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Aí Paulo não aguentou mais. Aí tem um cabra macho aqui, que é Paulo. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos. Porque certas coisas, meu amigo, têm que ser confrontadas na presença de todos, quando todos estão chocados com aquilo que alguém que carrega um significado tão grande faz numa dissimulação tão perversamente camaleônica e sem caráter. Então eu disse na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vives como gentil na ausência dos judeus e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus só porque chegaram de fora alguns judeus. Nós, porque eu também sou judeu, disse Paulo, nós, judeus por natureza, por DNA, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, nem por usos e costumes ou coisa alguma, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus. Isso é Paulo pregando para Pedro na presença de todos. Pedro teve que ouvir essa. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, Pedro. Pois por obras da lei, Pedro, Tiago, moçada de Jerusalém, ninguém será justificado diante de Deus. Mas, se procurando ser justificados em Cristo,
fomos nós mesmos também achados pecadores, porque estejamos voltando à lei, achando que sem lei não há salvação, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque, enfim, terei eu destruído algo para depois reconstruir igual? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, Pedro. Eu estou crucificado com Cristo, e você estava lá, e você também. Logo, já não sou eu quem vive, Pedro, mas Cristo vive em mim. E esse viver, Pedro, que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você sabe disso, Pedro. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se, Pedro, amigo querido, que um Cristo morreu em vão. Então, essa mensagem aqui que a gente leu é toda de Paulo para Pedro, é aquilo que Paulo falou em pé na presença de todos. E Pedro teve que ouvir de cabeça baixa com Barnabé e todo mundo, porque tinham se desviado da vereda do Evangelho. Estavam decaindo da graça, se desviando da graça por causa das obediências aos legalismos. Isso é que é decair da graça, que em Hebreus é isso que se chama decair da graça também. E veja como é fácil você da graça decair. Como Pedro vai dizer depois aos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos perturbou, quem vos ludibriou, a vós outros, por quem Cristo Jesus, a quem Cristo Jesus foi exposto como crucificado. Vocês começaram bem, começaram no Espírito, e agora estão se aperfeiçoando na carne. É o que Paulo diz já no capítulo 3, nos primeiros versos, para esse grupo que tinha ficado aí nessa dissimulação. Mas eu estou com a garganta muito mala, precisando dar uma gargarejada. É, Caio? Tô sim. E deu um vírus aqui que num gripe ele ataca a laringe. Está todo mundo aqui em casa. Ontem uma amiga do Daniel que estava aqui teve que ir para o hospital com tanta dor na garganta. E eu tenho pregado esses dias todos com muita dor na garganta. Deu uma melhorada anteontem. Ontem à noite eu esforcei um pouco mais falando lá no caminho. Já voltei para casa ardido. Hoje eu comecei falando baixinho. Mas quando eu vejo, eu já estou meio intenso. Então, Judá, a hora do gargarejo.